Portugal, o Brasil e o mundo. Um programa que você já conhece, que você adora e que você segue. Portanto, olha, não esqueça, faz lá o seu like na nossa página do Instagram. Vai fazer também um like na nossa página do YouTube. Nosso canal do YouTube é onde passa esse conteúdo valiosíssimo. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Ela é baiana, vive em Portugal já há mais de 18 anos, é uma super advogada, uma das advogadas mais competentes que eu conheço. Ela vai falar aqui sobre vários assuntos ligados à imigração, ao direito da mulher, a políticas ligadas à vida. E não só, porque para além dela ser essa profissional de mão cheia, essa mulher super competente, ela é mãe. Ela faz kickboxing, fitboxing, ela corre maratona e nós temos o orgulho e o prazer de receber aqui no podcast abrir essa nova temporada a doutora Núbia Alves. E ela vai nos contar agora um pouco dessa mulher que ela é. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada. É uma alegria tê-la aqui conosco. E eu vou começar já fazendo aquela pergunta básica, mas todo mundo que está lá em casa precisa saber. Quem é a Núbia? Quem é a mulher? Quem é a advogada? Quem é a mãe? Meu Deus, que pergunta difícil já para começar. Olha, primeiro dizer que a Gilda é minha amiga, né? Então, ela, acho eu, que tem também que dar um desconto aí nos elogios é tudo verdade. E nos adjetivos, porque também é de uma grande amiga que vem profundamente, acho que também tem um lado muito sentimental. Mas falando sobre mim, né, que é muito difícil a gente falar sobre nós mesmos, eu acho que sim. Eu, antes de ser profissional, sou uma mulher. E as causas, todas as causas que dizem respeito a questões de gênero, não somente as mulheres, mas de um modo geral, a questões de gênero me afetam, me sensibilizam, não é? E eu tenho muita atenção a isso. As causas que dizem respeito aos menores, que dizem respeito às mulheres, que dizem respeito às pessoas mais vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, como os imigrantes também. A minha vida profissional foi se pautando naturalmente no meu próprio percurso de vida pessoal, né? Também como imigrante, também passei por muitas dificuldades de adaptação também. E fui, naturalmente, me inclinando para as causas que também me tocavam como ser humano, né? Eu acho que foi mais ou menos assim que eu tracei o meu percurso. Depois passei por também questões de identidade também, precisei novamente me encontrar como pessoa em Portugal, não ter a minha figura tão aliada à figura do meu marido, que é português, não é? E precisei refazer o meu percurso todo. Eu já cheguei aqui com 30 anos, já era advogada, já era uma profissional, e foi essa construção também da mulher já num outro contexto, num outro país, que eu acho que me fortaleceu também muito como pessoa. Eu acho que é isso. Acho que foi isso que aconteceu. Agora, aquilo que não quer calar. Conta pra gente como é que foi conseguir o documento aqui. Você é uma advogada, sofreu? Não sofreu? Como é que é isso? Sofri bastante. Muito pouca gente sabe, mas eu cheguei aqui, é até feio eu dizer isso, mas eu cheguei legal, verdade. Hoje tá legal. Hoje tá legal. Hoje eu tô legal. Essa história é legal. Gente, se a advogada chegou ilegal, o que será de mim? Já fui presa 3 vezes, minha filha. Imagina nós. Tá ótimo. Mas não recomendo a ninguém, sempre digo, não venham para cá sem os documentos. Tentem vir de posse do visto, porque vai facilitar depois o processo de regularização da residência, né? No meu caso, eu vim para estudar, eu vim fazer o mestrado na Universidade de Coimbra, mas eu acho que eu não aceitava bem a ideia de que eu estava mudando de país. E eu também, então eu dizia assim, não, eu vou, mas eu vou e volto. Eu vou passar uns dias e depois eu volto. E aí, nesse que eu vou e depois eu volto, eu vim sem o visto. Não deu tempo de tratar do processo do pedido de visto em razões de estudo, né? Com a finalidade do estudo. Vim sem o visto e, evidentemente, que não consegui voltar, porque as aulas, entretanto, começaram, né? Eu não podia voltar, não podia interromper o curso. E tive muitos problemas. Fiquei 1 ano em Coimbra
E quando eu tentei prorrogar a minha permanência como turista, o CEF não gostou, né? Não gostou e criou um monte de embaraços para mim, alguns constrangimentos. Na altura, isso foi em 2004, as coisas mudaram muito de lá para cá, bastante. Mas na altura, uma mulher sozinha, chegando em Portugal, né? As pessoas rotulavam logo, então você tinha que mostrar que as razões eram as melhores, eram né? evidentes. Mas você já estava, doutora, já Sim. matriculada? Já estava matriculada. Entendi. Mas me parece, me desculpe interromper, que não mudou muito. Tivemos um caso há pouco tempo de uma pessoa conhecida, inclusive da Bahia, que o rapaz veio também com visto de turista e já estava praticamente até meio matriculado aqui na Lusófona, mas como ele veio como turista, no aeroporto mesmo ele precisou retornar, foi a maior confusão. Isso pode acontecer. Porque, como no seu caso, você veio como visto de turista e ainda se matriculou, então deu toda essa confusão. Penso eu. É verdade. Não, mas quando a gente já vem com aceitação da universidade, com a matrícula, tudo certinho. Eu não tive tempo de tratar do visto. E quando eu cheguei aqui, o visto só se trata no país de origem, não é? Pronto. E quando eu cheguei aqui, eu estava sem a minha residência legal, estava como turista. Então eu pensei, eu vou prorrogar a minha permanência como turista até voltar para o Brasil e tratar do visto. Eu acabei por fazer isso. Depois eu voltei, tratei do visto e vim já de posse do visto de estudo. Que na altura, desculpa, doutora, Sim. Prorrogava por mais 3 meses e mais 3, não era isso? Exatamente. Ainda é assim? Sim. Ainda sim, é assim, ok. Mas quando eu fui prorrogar, não gostaram e aí me notificaram para deixar o país. E eu entrei em pânico, não é? Aquela Entrei em cartinha. pânico, Eu também exatamente. ganhei uma, mas não deixei. Hoje eu já vejo isso de outra forma, mas na altura a gente, na altura a gente entra em pânico. E aí eu fui até a reitoria da faculdade. A faculdade foi muito importante porque me apoiaram. Teve um professor até fez uma carta dizendo que eu era aluna da faculdade, tudo bem. Mas não adiantou. Eu tive que voltar para tratar dos meus documentos e pronto. Entretanto, o tempo passou, eu me casei, pronto. Pronto, depois foi mais fácil, né? Exato. Porque eu ia perguntar se tinhas contratado um advogado. É a solução. Eu fiz tudo sozinho. É a boa solução. É por isso que trouxemos a doutora aqui para justamente vocês não passarem por isso. Não, Pronto, vocês mas estão... não aconselho em hipótese nenhuma que venham sem o visto específico para quando chegarem aqui solicitarem autorização de residência correspondente, porque muita coisa pode acontecer, não é? A gente vem nessas condições e vamos supor que alguém adoeça, que tenha que ir ao Brasil, que tenha que retornar, ou o tempo passa e você vai construindo a sua vida aqui, adquire um carro, né? Enfim. E aí, se você sai, corre sempre o risco, se tiver sem a residência, de não poder ingressar. Depende muito do contexto da situação, mas isso pode acontecer. E a doutora acha que hoje, nos dias de hoje, está mais fácil esse processo de pedido de legalização aqui ou quando a doutora veio em 2004? O que é que está mais... Eu não sei, eu acho que digamos assim, a lei é boa, a lei permite dá muitas possibilidades da pessoa se regularizar e ficar com a residência legal em Portugal. Porque eu acho que isso também é bom para o país por uma série de razões econômicas, razões demográficas. No caso dos cidadãos das comunidades de língua portuguesa, também há todo um acordo, vários acordos que facilitam essa mobilidade entre os cidadãos. Mas o sistema mudou muito. Há muita gente, é muito difícil dar as respostas no tempo hábil, entende? Então, isso dificulta e causa muita angústia, muita A demanda angústia. dos pedidos é isso? A demora. As pessoas ficam realmente muito sensibilizadas. É angustiante ver famílias que estão há 2, 3, 4 anos com filhos, estudando e etc. A vida não para. A verdade é que todo mundo estuda, todo mundo trabalha. A verdade é essa, não é? Mas é angustiante, né? Viver assim, à margem. Você está sempre preocupado. Eu sei porque eu acompanho algumas dessas situações e sei o quanto as pessoas sofrem. É muito triste. Nós tivemos uma pergunta que enviaram no nosso inbox, que é sobre, justamente, já que estamos a falar de legalização desses assuntos, antes de entrar em outros melhores, o que é que muda
com essa nova lei da legalização para as pessoas das comunidades PALOP, para quem está em Portugal, mas não está legal, ou para quem já não tem a carta de intenções de viver aqui, que não tem a manifestação de interesse de viver aqui, se essas pessoas que estão aqui, mas não têm documentação, se essa lei vai ajudar de alguma forma, ou a pessoa tem que estar legal? A proposta é ajudar. Vai haver agora uma próxima etapa, e nessa próxima etapa a proposta é de expandir essa possibilidade para as pessoas que estão regular, em primeiro lugar, e depois isso vai eu acho que vai facilitar, porque o acordo de mobilidade entre os países da língua portuguesa tem esse objetivo. Agora, eu tenho muitas restrições ainda com relação a essas possibilidades que surgiram agora. Primeiro, porque é muito recente, começou ontem. Sei que o sistema não está funcionando bem, não é? Está entrando em pane, porque muita gente está fazendo os pedidos. Tenho algumas dúvidas, não sei ainda como é que isso está funcionando, porque por isso também não quero dar muita opinião a esse respeito, mas uma das coisas que eu já percebi e que é sabido é que quando você faz a opção por essa possibilidade, você desiste da sua manifestação de interesse. Então, eu não sei exatamente, em termos práticos, o que é que isto quais são as consequências disso. Então, eu estou ainda com muitas reticências. Estou aguardando para ver como a coisa... Os próximos capítulos, né, doutora? Vai funcionar. Até porque, o que eu soube, né, doutora, já que você está dizendo que está nessa pesquisa, é que esse acordo, que parece que é válido por 1 ano, tem a ver com a questão também trabalhista, né? Acho que como se tivesse um tempo para que você consiga um trabalho, consiga se firmar, mas não é nada garantido essa renovação, digamos, automática depois de 1 ano. Essa já é outra questão, não é? Que é a do visto da procura de trabalho. Sim. Já é outro visto de procura outra coisa. Que não seria esse aí, então. Não. Esse isto, é outro. na verdade, Isto, na verdade, é um certificado de autorização de residência que concede à pessoa que pede, que requer, o requerente, um estatuto de proteção muito semelhante aos refugiados da Ucrânia. Ou seja, quando você solicita esse certificado, não é um cartão de residência, é um certificado, percebe? Deixa bem claro isso. Exato, que tem a validade de 1 ano e que, segundo a lei, pode ser prorrogado 2 vezes por mais 2 anos cada, certo? E quando você solicita esse certificado, você automaticamente fica inscrito na Segurança Social, no número de adquire o número de contribuinte fiscal e o número de utente, tal e qual acontece com os refugiados da Ucrânia, especificamente falando. Tá bem? Mas a gente não sabe qual é o meu receio. Quando a pessoa faz isso, aceita, que é bom para quem está ilegal, evidentemente, eu acho que o objetivo As pessoas não é precisam bom. mentir, dizer que vem para turismo, mas depois vão ficando. Exatamente. A Meu turismo ideia... até hoje, 18 anos. Eu tô distante. A ideia é regularizar as pessoas, é dar número de segurança social, é permitir que as pessoas trabalhem, está tudo bem. Mas é preciso perceber se é realmente vantajoso para quem tem uma manifestação de interesse já bastante adiantada, não é? São essas dúvidas que eu ainda não tenho esclarecida, Doutora, entende? uma questão, com esse certificado a pessoa pode se ausentar do país? Porque tem muitas pessoas que estão limitadas aí no Brasil, por exemplo, porque tem a manifestação de interesse, né, já deram entrada no pedido, entretanto não podem se ausentar de Portugal até que sejam chamados, não é isso? Mais ou menos. Enfim. Sim. Mas em respeito a esse Pode, desde certificado. que tenha, sim, é um certificado de autorização de residência. A pessoa, no fundo, está legal, pode sair, pode voltar a qualquer está momento. certificada, né? Ninguém está preso, né? Exatamente. E já agora, né? Sim. Já que falei sobre isso, quem tem autorização, de fato, a manifestação aceita, por exemplo, e que ainda não foi chamado, pode se ausentar, não pode? Pronto, é assim, há um decreto, desde o Covid, né? Várias medidas foram sendo adotadas, porque ficou difícil renovar e as pessoas se deslocarem até o CEF, etc. Então, várias medidas foram adotadas para prorrogar os documentos que, entretanto, foram perdendo a validade.
ok? E isto está em vigor, ou seja, quem tem o título de residência sem validade, desde a pandemia para cá, mais ou menos, esses títulos estão válidos até 31 de dezembro de 2023, ok? Vamos supor que você não tenha o título de residência, mas tem uma manifestação de interesse. Você deu entrada na sua manifestação de interesse. Para todos os efeitos, você está em processo de legalização. Você não está ilegal, nem você está legal. Você está em processo de legalização. A demora não é culpa sua. Sim. A demora é falta de agendamento, não é uma responsabilidade sua. Então, é claro que eu não posso dizer assim, vá que não tem problema nenhum, certo? Mas pelo que eu sei, pelos casos que eu acompanho e que sei, que tenho conhecimento também, desde que você viaje com os documentos certinhos, com aquela certidão que se tira com o código da manifestação de interesse, que comprova que você deu entrada na sua manifestação de interesse em tal data que está em tramitação, não vão causar nenhuma objeção para você retornar para o Brasil, porque você prova que está em processo de legalização. Não convém fazer isso se não tiver nada. Aí, evidentemente, é um risco grande de não retornar, não é? Sim. Olha ela toda educada. Tá vendo? Toda É educada. para poder mostrar para vocês, assim, eu sei ouvir, né? Tô caladinha, agora eu quero perguntar. Aí, levantei o dedo. A Giovana também levantou o dedo. Eu e Giovana somos Vocês muito hoje comportadas. não, meninas. Giovana, quando nós quer. É a tua unha, que tá muito menina. Tô toda meio Não. meiguinha. A Giovana já descobriu porque que ela levantou o dedo. Foi só para mostrar a unha. E Giovana foram os anéis, que eu já estou vendo que ela está Senhora dos toda... Anéis. Mas, doutora Núbia, assim, essa pergunta eu vou fazer para uma amiga, que eu trabalho com ela, né? Sim. A Daniela, ela é colombiana, e ela tá com uma situação, assim, um pouco muito complicada. Tá com a filhinha de 3 anos, que nasceu aqui. Ela tem a residência. Ô, Dani, é pra você, viu, filha? Não esqueci, hein? Ô, André, você corta esse pedacinho e põe no ar, viu? Olha, que se eu não conseguir responder, eu mando depois por escrito, porque às vezes... Tá bem. É uma pergunta difícil, mas eu sei que a senhora vai Vamos acertar. lá ver. A filhinha dela nasceu aqui, ela já tem residência. Sim. E a filha até hoje não conseguiu, não deram para a menina o documento. Mas a criança nasceu aqui? Nasceu aqui. E a mãe E tem a mãe? residência e a bichinha não tem. Já lutou de tudo quanto é forma que vocês pensar e não dão o documento. É estranho, porque ela é portuguesa, não é? Exato, A menina isso Nasceu eu falei, essa aqui. bichinha Nasceu nasceu. O pai, qual a Não. nacionalidade do Não, pai? o pai Eu acho que importa. isso... O pai esquece. Não ela interessa. Não interessa. colombiano. O pai, Espírito Santo. só ela mesma que tem Eu a diria residência. mais. Há duas coisas que as pessoas confundem muito também, que tem a ver com a residência e com a nacionalidade, certo? São duas coisas completamente diferentes. Sim. Ou seja, quem deu entrada num processo de nacionalidade tem que tratar da sua residência. Não foi porque deu entrada no processo de nacionalidade que esquece a residência, percebe? Até sair a decisão do processo de nacionalidade, a pessoa viver tranquilamente tem que Tá estar legal. com a residência legal direitinho. Eu não sei por que esta criança não tem a residência, Não porque ela tem direito, na pior das hipóteses, ao reagrupamento familiar. Vamos supor que seja por falta de agendamento ou de... Pronto, enfim, não sei. Não sei se o pai é português, se não é. Há muitas coisas que a gente tem que analisar. Mas me parece que esta criança tem direito à nacionalidade portuguesa. Pois é, E eu ela não acho tem que a- ela devia tratar disso também. é, ela Ver não se tem- ela se enquadra, porque normalmente se nasceu aqui, se a mãe estava há mais de um ano com título de residência. Mas a criança tem que estar estudando, não, Ela tá com doutora? 3 Não, anos. nesse caso Tem não. 3 Mas anos. todas Pois assim, tem porque 3 anos. Ela me nasce corrija, cidadã me portuguesa. corrija se eu estiver errada. Hoje em dia, quando os bebês nascem, já saem Já do hospital, muitas vezes com o cartão do cidadão. Sim, a mãe disse se quer que seja. Só se a mãe disser, Eu não quero, não rejeito, quero que eu ela abro seja mão, portuguesa. E pronto, tá tudo bem. Não, Mas ela perguntou, mas será porque eu sou da Colômbia? Porque eu vejo que ela tem amigas brasileiras e eu também tenho, sei. que o bebê já nasceu aqui e nasceu com documento. Então a situação dela ficou assim um pouco confusa. A criança não recebe abono, não aceita, não acha vaga na escolinha para menina, tem 3 aninhos. A mãe... Isso Então- também é outra coisa que não é bem assim, porque todas as crianças, mesmo que não estejam com a situação Regular. regularizada,
tem direito à escola, ok? Não pode ficar sem estudar. Não pode. É lei, pois. Não pode ser privada do acesso ao Sistema Nacional de Saúde, ok? Inclusive, há um registro, há um cadastro no Alto Comissariado para as Migrações, que são feitos exatamente com esse propósito de proteger o direito dessas crianças à escola, à educação e à saúde, A ok? minha Ana Júlia chegou com 3 aninhos e eu no outro mês ela já estava estudando. Pois é. Tava Então, no há jardim. situações aqui, a gente às vezes fala sem conhecimento Sim, do do caso, caso, né? Mas tem Eu que vou pedir olhar ela para poder te direitinho, procurar, que ela te pra- passa tudo certinho, as informações, né? Quem sabe. E sobre tudo ela tem que, certo. nesse momento, tem que buscar mesmo apoio, Sim. porque às vezes Sim, que eu ela acho tem que ela direitos deve, que estão a sim, ser deve negados. se consultar com um E um outro, profissional. já que eu demorei a falar, eu vou falar só mais uma. Pode falar à vontade, riqueza. Olha, suponhamos, uma amiga também está indo pro Brasil, agora julho. Não vou falar com você quem é essa amiga, você conhece muito. Ela tá indo agora, julho pro Brasil, tem muito tempo que ela não vai, tadinha. Mas ela tá indo, sabe, doutora? Aí o que acontece? A residência dela vence em agosto e ela vai estar no Brasil, tadinha, porque ela merece ficar 45 dias lá. Não, filha, vai mesmo, você merece, você trabalha muito. A residência dela vai vencer, mas só que ela tá com medo, tadinha, de ficar presa no Brasil. Ela não quer ficar mais lá, ela quer voltar. E o serviço dela no hotel, como é que vai Tadinha, ela ficar? não pode, porque ela tem que continuar no bicicleteiro chicote, dela. tadinha. É uma amiga minha, entendeu? O bicicleteiro dela. Então, Vai ela levar. precisa de um apoio moral. Será que ela meu fica Deus lá? do A documentação dela vai vencer em Certo. agosto. E ela Quando vai estar abandonando quando pro lado de ela lá. vai estar quando ela estiver no Brasil, ou seja, quando ela estiver no Brasil, a residência dela vai perder a validade. Não é vai isso? vencer. Então, diga a ela para fazer fé, rezar, Tadinha. muito falar orar, com ela. ou De joelho, seja o que for, igreja. e tentar, Eu vou ajudar ela, tadinha, porque ela merece. antes de ir embora, um agendamento. É, né? Certo? Tá. Eu posso ajudar nesse sentido. Desculpa, eu não sou doutora. Doutora Mas Márcia que da toda a informação é muito válida, porque ela Mas está eu vou dar abafada, informação, coitada. doutora, bem importante. Eu vou dar um e-mail do CEF lá, pelo próprio e-mail. Eu vou dizer porque, por exemplo, Joaquim tinha perdido o cartão dele de residência. Eu precisava ir, pleno Natal, para a França. Eu fiquei com medo de não conseguir embarcar porque ele estava sem o cartão. Sim. E aí fui lá diretamente no CEF de Cascais. Então tem um agendamento de urgência que chama. Nossa, e ela mora lá, Eles ela vai adorar. ligam, tipo assim, no máximo 48 horas depois e agendam. Então é possível sim. Olha eu vou que eu dar o quero esse e-mail. e-mail também. Vou falar com ela. Peguei lá diretamente, eu tenho aqui. Então, assim, chama-se agendamento de urgência. Epa. Esse agendamento de urgência, até 48 horas, eles marcam e já providenciam isso para ela viajar tranquilo, melhor do que ela correr. Coisada, não. Mas não voltamos pode. também a outra opção. É bom que ela vá com agendamento feito, porque Sim. prova que ela está Tá. no tal do processo, né? Tá tudo direitinho. Não, porque Mas- no e-mail, desculpe, doutora, ela vai escrever, que foi escrever, estou em período de viagem, foi o que eu falei de Joaquim. Estou para viajar daqui a 4 dias, não consigo marcar. Então, quando você faz esse e-mail justificando que tem uma viagem e que Já é corre uma esse prova risco, também, né? você No faz caso esse de haver e-mail, algum problema. Eles ligaram para mim, menos de 48 horas, você pediu aqui um agendamento do seu filho. E eu fui, cheguei lá, fiz na mesma hora, peguei que bom. o novo pedido, né, da residência de Joaquim e pronto. Então, assim, consegue. Pronto. Ela consegue. Mas independente disso, isso é uma informação super importante e ótimo se funciona, falar uma pra ela, maravilha. funciona. Mas independente disso, temos também o tal do decreto, né? Que diz que todos os documentos que perdem a validade ficam automaticamente prorrogados até 31 de dezembro de 2023. Sim. Tá O bem? que vai vencer é só essa informação é ótimo, ótima porque quem também. vence a documentação é só dela e das 2 filhas dela. Do marido dela vai estar em dia, entendeu? Ok, Então, mas ela tá com medo, coitada, de ficar no Brasil. Vem na assim, o marido capunda. Pois E o é. marido não pode vir sozinho porque ela não aguenta verdade. ficar sem Ela ele. Ê, desgreta! Doutora. Ai, cadê minha rosca pra esse parafuso? Olha, meu Deus do céu. Doutora Núbia. Não, Gente, alguém ninguém pode conhece. passar o marafo aí, por favor? É, lá, ó. O que é o maraca? Só pode ser isso. Muito Já bom. agora, pegando aqui o gancho dessa amiga da Rica, né, que vai pro Brasil. Isso virou Isso virou o quê? consultório, né?
Então, Mas coitada, pra minha amiga, ela não podia não, ficar tá sem saber bem. dessa Vocês estão informação. espremendo a Quem doutora. tem a residência válida Certo. pode ficar fora de Portugal durante quanto tempo? Aí tem umas continhas que tem que ser feito. Acho que são 6 meses de forma ininterrupta ou não. Eu não tenho certeza, mas eu penso que não pode ficar mais de 6 meses ausentes do país. Se isso porventura acontecer, doutora, aí tem que voltar e reiniciar. Não é né? automático, entende? Não é automático, não é assim. Ficou mais de 6 meses, pronto, perdeu o título. Mas pode perder, porque se o CEF, entretanto, abrir os olhos, é uma possibilidade, está previsto na lei, que isso pode acontecer. Tá bem? E aí tem que reiniciar o processo. Assim, provavelmente, né? O conselho que a gente dá é que as pessoas façam de tudo para não terem problemas, não é? Sim. Tentem Uma coisa que eu percebo, doutora, Sim. que eu acredito que vocês vão concordar comigo, é que o atendimento do CEF varia muito, né, de atendente. As respostas, né, são muito, como posso dizer? Divergentes umas das Divergentes, outras. exatamente. Uns dizem uma coisa num sítio, no outro sítio outra coisa, e a gente acaba ficando assim um tanto quanto perdidos Sim, em relação do que de fato tem que ser feito. Eu compreendo. É muito difícil trabalhar nessa área, porque também isso envolve um lado humano muito grande, muito importante. E se você tem a sorte de lidar com uma pessoa mais sensível a essas questões, a pessoa às vezes tem paciência e tenta encontrar uma forma de resolver as coisas. Quando é uma pessoa que está cansada, não está no bom dia, acordou do lado esquerdo, às vezes, entende? Infelizmente. Então, estamos todos sujeitos a isso. As instituições são feitas de pessoas, né? Então, É isso. Eu agora vou mudar completamente de assunto, sair aqui um bocado da imigração. Nós estamos quase no fim, mas ainda estamos em março, no mês da mulher. Sim. E a doutora Núbia tem um trabalho muito importante, muito bonito, e até nas redes sociais dela, se vocês não seguem ainda, é NNA. Diz aí, doutora, o arroba. É o NNA _ advogada. É o meu perfil NNA profissional. _ advogada. Ela está com um conteúdo super, super valioso, com dicas legais para nós, mulheres. Tem um que eu achei interessantíssimo, que eu partilhei até, que ela diz que tem 5 leis que todas as mulheres precisam saber. E eu queria agora... Eu já sigo a doutora. Vocês estão em casa? NNA _ advogada. Tem um conteúdo fantástico, acho que é muito valioso. E eu achei incrível esse conteúdo e eu queria convidá-la a replicar aqui. Para quem está lá em casa, já que nós estamos no mês de março ainda, é o mês da mulher. O mês da mulher é todo mês, né? Mas esse é um mês que é para lembrar que nós temos direito, lembrar da nossa luta, lembrar de tudo aquilo que nós já passamos e que ainda continuamos a passar em pleno ano de 2023. Vamos falar um pouco disso, doutora. Antes de começar a falar sobre as leis, eu quero dizer que este trabalho, embora eu volto a repetir, né, aquilo que eu disse no início, antes de ser advogada, eu sou mulher, entende? E este é um trabalho que eu faço não como advogada, eu faço como mulher e como pessoa, de forma voluntária. Eu tenho a minha profissão, para mim, como uma missão. É evidente que é a minha profissão, é o que me dá o meu sustento, mas eu sinto, não sei explicar porquê, eu sinto que eu tenho obrigação de passar o meu conhecimento às pessoas. Eu sinto isso do coração, entende? É porque você é uma mulher retada. Eu sou muito apaixonada pela minha profissão, mesmo. E sinto que eu tenho que retribuir às pessoas, à sociedade, de alguma forma, da sorte que eu tenho de trabalhar numa área que me faz tão feliz, não é? Então, este é um trabalho que eu faço de forma voluntária e faço não como advogada, faço como pessoa. E tenho sentido essa necessidade de informar, principalmente as mulheres, nesse caso, sobre questões importantes, como, por exemplo, a questão da violência doméstica, que muita gente que passa por isso nem sequer tem ideia que está passando por
porque as pessoas, infelizmente, ainda pensam que a violência doméstica é só física. É só não porrada, não é? Exatamente. São relações abusivas que existem. Exatamente. Muitas pessoas só percebem, às vezes, quando tá no final, quando acaba. Exatamente. Ou quando saem delas, né? Exatamente. Depois que olha e diz como eu me submeti a isso. Isso mesmo. Porque a violência física, quando acontece, às vezes é já no final de tudo. É quando a pessoa já passou por várias violências. Várias humilhações, várias questões vexatórias, vários danos psicológicos, vários maus tratos, já passou por tanta coisa, perseguição, coação, agressão sexual, não é? Você, mesmo que seja o seu marido, você não é obrigada a ter relações se você não está com vontade, não é? E às vezes as pessoas acham que é porque é casada, não, porque eu tenho a obrigação, e o marido acha que também não, é minha mulher, são muitas coisas que acontecem, que a gente, infelizmente, carrega essa carga, essa cultura social já de anos, não é? E que a gente vai replicando isso também, e às vezes a gente não percebe que está numa relação abusiva, seja mulher, seja homem, porque a violência doméstica também acontece. O contrário, né? Da mulher para o homem. De mulher para homem, de mulher para mulher, de homem para homem. Exatamente. Namorado, filho, mãe, pai, mãe, acontece entre pessoas que coabitam, que tem relações de parentesco ou de cuidado. Acontece também entre uma pessoa que cuida de um idoso. Há muitas formas de violência doméstica e as pessoas não têm ideia do que é a violência doméstica. E eu acho que as pessoas precisam falar sobre isso, porque isso é uma coisa realmente que traz danos não somente para uma pessoa, mas para toda a família. Para toda a família. Principalmente para pessoas, os menores que vivem esse contexto traumas, e que deixa muitos traumas. Eu queria fazer uma pergunta, doutora, porque há um tempo atrás, eu, obviamente, né, tinha feito uma pesquisa de que o índice da violência contra a mulher aqui em Portugal era maior do que o Brasil, proporcionalmente. A população, né? sim. Era muito grande. E eu tenho também alguns amigos que são advogados que inclusive, trabalham nessa área da violência contra a mulher e que, inclusive, ele era trabalhista, mas aqui começou a trabalhar dentro desse contexto e ele ficou tão assustado, né? Inclusive, o que é o dono do Odoiá, né? O baiano, que nem a gente, os dois baianos que tem. A Bahia tem um trabalho belíssimo de prevenção da violência. Pois é, ele é advogado trabalhista no Brasil, mas aqui ele começou a trabalhar com essa questão muito da violência e ele resolveu deixar por conta de ter muito índice mesmo. Como é que funciona a lei aqui em Portugal? Porque o que eu percebo que a mulher aqui, né, infelizmente, não tem tantas proteções como nós temos no Brasil. Não. Não é isso? Não. A lei é boa, eu acho que sim. Há muitas medidas protetivas à mulher, inúmeras, só que as mulheres não sabem. Por quê? Porque falta o tal do aconselhamento logo no início. Primeiro, para identificar que realmente está numa relação abusiva. Depois, para saber o que fazer. Muitas mulheres não sabem o que fazer, não sabem onde pedir ajuda. E nem sabem que tem leis exato. que eu acho protegem. que o que falta é intensificar, exatamente, intensificar a informação, dar conhecimento. Aqui existe alguma lei semelhante à Maria da Penha? Não. Existe o Código Penal, que prevê o crime de violência doméstica como um crime autônomo, existe o crime tipificado no Código Penal, e depois há diversos regulamentos e leis de proteção à vítima, de medidas protetivas a essa vítima de violência doméstica especificamente, sim. Agora, falando das cinco leis, eu não me esqueci. Então, já ia lembrar. Já vê que aqui tudo vira jingle. Quem for lá, a página vai ver. Eu fiz 2 vídeos falando sobre as 5 leis que eu considero que todas as mulheres devem conhecer em Portugal. Você fez quantos vídeos? 2. Olha já vê 2 baianas. Olha baianas, vídeos. Fala aí. Vídeos. É coisa de baiano. Não, eu tava esperando, eu tava me segurando. Na Bahia tem. Ela tava se segurando. É que na Bahia tem. Ela acordou. Vídeos.
Gente, é só na Bahia. Não, É só na Bahia. Eu tava tentando me conter, porque é uma advogada, doutora, né? Não, Então. vocês são diferenciadas mesmo. Não temos culpa de ter ser nascido baiana, de mulher, falar vocês assim é tão mesmo. bonitinho. E é falar de Deus. Não, eu lembrei da Cíntia Miranda, que ela também fala vídeo. Vídeo. Faz aqui um vídeo pra mim. Só não põe a gente pra falar Facebook, né? O Facebook, mas o vídeo, olha, gente. só baiano, Eu quero fazer um vídeo para o Facebook. só baiano é que diz fazer um vídeo Vídeo. para o Facebook. Vídeo pro Facebook. Meu Ai, Deus, que gente. máximo. Mas falando das tais Das das 5 cinco leis, leis. né? A primeira, que eu acho que toda mulher, todo cidadão, mas falando das mulheres, deve conhecer, é a Constituição da República, que é a lei maior de um país, não é? E lá na Constituição da República portuguesa está previsto o princípio da igualdade entre todos os cidadãos. Então, ninguém pode ser tratado de forma discriminatória em razão do sexo, em razão da religião, em razão da nacionalidade, seja por que for, tá certo? E com base nesse princípio não pode haver discriminação entre homem e mulher, seja na educação dos filhos, seja no casamento, seja no trabalho, seja no acesso aos serviços, aos bens e aos serviços, a tudo, não pode haver discriminação. Então, eu acho que as mulheres, neste caso, precisam saber que existe esse princípio e andar sempre com ele em mãos, e quando sentir que estão sendo discriminadas por uma questão de gênero, tem que dizer, epá, respeitem-me, porque nós somos todos iguais perante a Constituição da República Portuguesa. Viu que Tá arraso. bem? É bom imprimir, então, de andar com isso na pasta, né? Isso dentro da bolsa. mesmo. Vai usar bem. Fala, com licença. Vai usar mais Compra esse do que a residência. Vai ter certeza. Serve para muita coisa, tá bem? Desse foi ótimo. Vai. Residência ninguém pede pra ver, mas esse. Esse aí. É. Quais são os Depois outros? da Constituição, eu acho que as mulheres devem saber que tem o Código Penal e que prevê diversos crimes, diversas condutas criminosas que afetam precisamente as mulheres. Por exemplo, o crime de mutilação genital feminina. Pouco se fala sobre este crime. É um crime próprio em que a vítima é mulher, né? E uma forma moderna da mutilação genital feminina, que quase ninguém fala, é a episiotomia, que é considerado uma forma moderna de mutilação genital feminina, quando é feita de forma injustificada e sem o consentimento da mulher. Para quem não sabe, a episiotomia é aquele procedimentozinho cirúrgico que muitas vezes se faz durante o parto, que é para facilitar a passagem do bebê. As estatísticas, os dados dizem que 70% dos partos aqui em Portugal ainda são feitos recorrendo à episiotomia, quando o normal é entre 10% e 15%. E é preciso que a paciente seja esclarecida, Com o que consentimento dela, né? Exatamente, que seja esclarecida, que seja determinado que é importante, que é um procedimento que se justifica e ela tem que consentir, tá bem? Então, é importante conhecer o Código Penal, que há diversas condutas lá que afetam a dignidade da mulher, né? Os crimes sexuais, os crimes contra a liberdade sexual, os crimes contra a honra, os crimes contra a integridade física, o crime de violência doméstica e por aí vai, tá bom? Eu acho que é importante. Ainda tem mais duas. É, Mais três. Mais três, Mais né? Deixa eu ver três. se eu me lembro de todas. Depois tem... Deixa eu me ver, eu vou vocabular aqui Tá bom. para ver a ordem disso. Pera lá, E deixa tinha eu ver decorado aqui. também, Nubem, mas eu já esqueci. Eu sei que tem aqui, quero ver se eu faço pela ordem. Peraí. Parte 1. Põe um bocadinho pra mim, aproveita. Você viu que não tem nada, aí põe. Olha, enquanto a doutora procura ali a ordem, vamos aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Eu vou começar com um agora em especial, que está sentada nesta mesa. Nós temos o patrocínio da maravilhosa Giovana Tavares Skin, que também tem marca nova, que é a T-Love It, e ela arrasou no Lisboa Fashion Week com o lançamento da sua marca
uma marca inovadora que é a T-Love, já que nós estamos a falar de igualdade de gêneros e tudo, ela veio, gente, para revolucionar esse mercado da moda e trazer inclusão. A primeira lingerie para transexuais fabricada aqui em Portugal. E quem é a responsável por isso é a designer Giovana Tavares. Olha que deu cartas, deu cartas ali e merece todo o nosso aplauso. Só já que nós estamos a falar sobre igualdade, eu tinha que pontuar esse aspecto muito importante, porque a Giovana é uma mulher que trava uma batalha diária para se mostrar competente, para se mostrar dona da sua própria vida, dona do seu próprio corpo, e ela luta muito para trazer essa igualdade e essa inclusão dos corpos trans aqui no nosso dia a dia, e eu tenho estado imensamente orgulhosa dela. Ela, para mim, é uma grande profissional, uma grande mulher, e ela merece todo o sucesso do mundo, e o Lisboa Fashion Week desse ano não foi o mesmo. Não foi o mesmo, porque teve a presença da Giovana Tavares com modelos trans desfilando para estilistas famosos e todos usando a lingerie T-Lovett, que é a marca da Giovana Tavares, exclusivamente feita para corpos trans. Ela arrasa, gente. E por isso que eu escolhi esse momento aqui que estamos a falar de igualdade, para dar os parabéns e dizer que ela é fantástica e que ela é um mulherão da porra mesmo. Viu? Maravilhosa. O nome dela é Engraçado. sucesso. Inclusive, eu ia fazer essa pergunta, né, justamente como é uma mulher trans nesse contexto da violência doméstica. Não é? Eu queria saber se ela se enquadra, não é que isso acontece, obviamente, também, né, com as mulheres trans. Né, quando ela se sente, né, violentada, né, humilhada, né, como é que ela pode também se defender? Ela teria os mesmos direitos? Ela caberia nessa lei? Completamente. A lei vale para todos. E é a pessoa que se sentir que é vítima de um crime de violência doméstica ou de agressão sexual, seja o que for, deve pedir ajuda, deve fazer sua queixa, seja através do portal eletrônico, seja através, se dirigindo a uma esquadra ou ao Ministério Público, pode pedir aconselhamento a um profissional, pedir apoio judiciário se não tiver condições de arcar com os honorários de um profissional. Há muitas instituições não governamentais que também apoiam essas vítimas. Precisam pedir ajuda. Tá bem? Então, olha aí, mulheres trans, homens trans, parem de bater boca e chamem a polícia. Exatamente. E façam valer o vosso direito. Viu, É a Constituição. Perante a Constituição, somos todos iguais e temos os mesmos direitos. É para não esquecer. É verdade. O conselho da doutora Núbia Alves. Que ainda vai deixar mais, ainda tem mais. E se nós passamos, né, a buscar nossos direitos e reivindicar por eles, acaba sendo algo comum. A prática é que faz valer. Mas se ninguém faz nada, se ninguém busca os seus direitos, obviamente que tudo continua como está, né? E a gente não pode deixar. Infelizmente, os homens são os que menos fazem queixa, menos pedem ajuda, porque têm vergonha, porque muitas vezes sentem que é uma humilhação ser vítima de uma violência doméstica, de uma mulher ou de outro homem. Pode acontecer, não é? E é preciso as pessoas quebrarem esses paradigmas e ultrapassarem essas fragilidades, porque é um crime que afeta qualquer pessoa, tá bem? Eu conheço um que já apanhou 3 vezes da mulher. Eu conheço também, seu namorado. Quebrou o braço. Nem namorado eu tenho, gente. Eu tô sobre. Como é que chama aquele? Dá uns tapas na O cara. distanciamento, que não pode? Ela tá. Tem uma liminar Isso, contra a Giovana, Porque distanciamento aqui tem social. muita mulher macho. Né? Então, essas carinhas assim, é tudo virado um raio. Sei. Ai, tudo Eu não virado- sei. Não, né? É tudo. Eu, Marcinha. Essas nordestinas, tudo pisa na cabeça dos homens. Oh, meu Na cabeça. Deus. Mineiro. Gente. Esse povo de Pernambuco, esse povo de Ceará, esse povo Só de gente boa, só né? gente boa. Só gente boa. mulherada nordestina. Né? Agora voltando. Agora já quinta lei. vi a Não, terceira. a terceira. Aí é. A terceira tem a ver com as mães que entram contra o pai com pedido de alimentos, né? E o pai
desaparece ou fica desempregado, né? Muitos ficam logo desempregados ficam logo quando pobres. respondem Perdem logo os ao bens todos. processo, ou Às estão vezes até perdem demissão. ou estão detidos, enfim. Se for comprovada, né, a situação de carência econômica daquela mãe, daquela criança, há uma lei que garante que o Estado pague esses alimentos em substituição ao pai. Ok? Então, quando ele volta a trabalhar, o Estado vai lá e executa ele, tá Gosto bem? disso. Mas tem esse direito, é o Fundo de Alimentos em favor dos menores, e as mães podem pedir, acionar essa lei e pedir que o Estado substitua o pai nessa prestação de alimentos, provada muito essa importante. Em Portugal, no Brasil, necessidade. não existe. Fala na doutora que é sucesso. É uma lei importante. E no Brasil, essa lei não existe. Já vou pedir os meus 3 rebentos. Essa lei, eu quando vi o vídeo, essa foi uma das que me chamou a atenção. Porque eu não porque é tinha pouco conhecimento, e as falada, pessoas né? que Isso é estão bom. aqui em Portugal, proteção poucas à têm, criança, poucas têm proteção. conhecimento. Exatamente. Depois, uma quarta lei que eu acho que é importante as pessoas saberem, as mulheres saberem nesse caso, é que as pessoas que vivem em união de facto têm diversas garantias, tal como se casados fossem. Por exemplo, tem direito ao benefício da pensão em caso de viuvez, tem direito a permanecer na casa de morada de família em caso de separação, né? Tem direito à nacionalidade, tal como a pessoa casada, sendo juridicamente reconhecida essa união de facto pelo mínimo, tempo mínimo de 3 anos. Tem direito a uma série de benefícios, tal como se casado fosse. Há uma lei que protege as uniões de facto, e é importante as pessoas saberem disso, tá bem? Então não é preciso casar hoje. A pessoa só deve casar se realmente amar e quiser, e se for esse o seu propósito de vida. Porque legalmente Mas, tá se não segurado. quer se casar, formas de viver em união de facto. E em quanto tempo considera-se a união de fato? 3 anos. 2 anos. Dois? Depois de 2 É, anos de né? relacionamento. Exatamente. Tem que viver junto, né? Não é necessariamente. preciso coabitar. Há outras formas de comprovar a união de relação, facto. né? Através, por exemplo, da declaração Isso é muito conjunta bom. do IRS, conta ser Conta titular de conjunta. conjunta, ter um filho em comum. Há muitas formas de provar a união de facto. Tá querendo usar bem? com alguém, Risane? Não. Brincando. Essa foi informada, né? É só nível de informação mesmo. Próximos, vindouros. Para os nossos seguidores. E depois a outra, por último, que eu acho que todas as mulheres devem saber, tem a ver com as leis esparçadas, não é? Que protegem as vítimas de violência doméstica. Tem direito a um subsídio para reestruturação familiar, tem direito a pedir licença do trabalho por 10 dias para também se reestruturar, tem direito à regulação das responsabilidades parentais com urgência. Há uma série de leis que protegem as mulheres vítimas de violência doméstica e que as pessoas, às vezes, não acionam, foi aquilo que a gente falou, porque desconhecem essas leis. É muito importante as pessoas que se sentirem numa situação vitimadas por uma situação de violência tentarem se consultar, pedirem um apoio judiciário, se não tiverem condições, ou tentarem se consultar com um profissional para se esclarecerem sobre essas. Há muitas pessoas Esses que passam direitos por também. muitos problemas justamente porque não tem esse acompanhamento, não sabe os direitos que tem, vivem no sofrimento, muitas vezes tomam as piores decisões por falta desse tipo de aconselhamento. Então, olha, Exatamente, você que está em casa, se conhece alguém que passa por problemas de violência doméstica ou outros tipos de problemas, outros tipos de abuso, até mesmo no trabalho, constrangimentos, e são muitos, principalmente para nós mulheres, infelizmente. Assédio. Infelizmente, nós estamos em pleno 2023, por mais conquistas que nós já tivemos no passado desses anos todos, ainda, infelizmente, nós temos que admitir que a mulher sofre mais assédio, a mulher é menos valorizada profissionalmente em termos de remuneração, e a mulher precisa ter noção daquilo que tem direito e deixar de ter medo, porque muitas vezes o que atrapalha a resolução de muitos problemas é o medo. Você, mulher que passa por um problema desse, não espere chegar num momento dramático, um momento sem retorno. Procure ajuda. Há muitos profissionais
como a doutora Núbia, que podem aconselhar, que podem ajudar. Não fique sozinha. Você, mulher, aproveite, reflita durante esse mês de março, que é o mês da mulher. Nós sabemos que tem muitas que nos acompanham, que passam por problemas assim. Tem problemas também da ordem da guarda dos filhos, que eu vou já fazer uma pergunta também, e que é muito importante procurar apoio. Não se sintam sozinhas, vocês têm todo um código legal para vos apoiar e para fazer com que esses problemas, não que sejam resolvidos, mas pelo menos sejam minimizados. Exato. Não é? Só para finalizar esse tema, dizer também que há muitos mitos em torno da violência doméstica, que acham que a violência doméstica só acontece em famílias disfuncionais, por exemplo, ou por causa do alcoolismo, ou de questões de problemas aditivos, ou em famílias com carência social e econômica muito grande. Não é verdade. É tudo mentira, ok? A violência doméstica é um fenômeno social, evidentemente, e acontece nas melhores famílias, e acontece com qualquer pessoa, tá bem? Muitas vezes o agressor também precisa de ajuda, precisa de apoio, não é? É verdade, é. E as pessoas têm que saber identificar, perder a vergonha, achar que isso não acontece comigo porque eu sou da melhor família possível e o meu marido também, ou o meu companheiro, ou o meu namorado. Não, isto acontece com qualquer pessoa e não somente numa relação conjugal. Acontece, como eu disse, entre pai e filho, entre filho e mãe, entre avô. Olha, agora essa semana, hoje eu ouvi no noticiário que um avô matou o neto de 7 anos com arma branca aqui perto de Vila Franca de Xira, sei lá. Pois é. Enfim, acontece, a gente se assusta quando acontece, mas a violência, quando chega ao ponto do homicídio ou da violência física, já passou por uma série de estágios que as pessoas não conseguiram identificar. Entende? Não identificaram, ignoraram até chegar naquele ponto sem retorno, naquele ponto sem volta, onde nada mais pode fazer. E isso tem que ser evitado. Sim. Conhecimento, apoio jurídico e psicológico também é o que nós recomendamos. Tem um aspecto também que atinge muitas mães, principalmente brasileiras que estão aqui em Portugal e que têm filhos e pais em países diferentes. Sim. Por exemplo, temos várias mulheres que têm os filhos no Brasil na posse dos pais e que precisam viver em Portugal, trabalhar em Portugal, não conseguem a guarda do filho. Isto é um assunto que machuca muito essas mães. Às vezes tem até sentem-se impotentes por não conseguirem resgatar os seus filhos e trazê-los para junto delas. No caso de uma separação, o casal está no Brasil, a mulher quer ir embora porque tem uma oportunidade de trabalho, por exemplo, em Portugal. O pai não autoriza a saída do filho. Como é que isso se resolve, se processa, doutora? Tem que recorrer à justiça, neste caso, né? Porque aí entramos aqui numa questão há uma falta de consenso e as responsabilidades parentais normalmente são exercidas em conjunto pelo pai e pela mãe, e há decisões importantes relacionadas à vida do filho ou da filha que precisa do consentimento de ambos. Então, quando não há acordo, um dos progenitores deve entrar no tribunal e pedir ao tribunal que resolva aquela situação. Eu não sei como estão sendo as decisões no Brasil, mas eu acho que não será diferente do que acontece aqui. E, normalmente, os tribunais têm verificado o caso concreto, ver quem é o progenitor de referência, o progenitor psicológico dessa criança. Vamos dizer que a criança sempre viveu com a mãe e o pai fazia as visitas, está presente, mas não era o progenitor de referência, não é quem cuida da criança, quem trata quando está doente, quem leva à escola, enfim, o progenitor mais próximo e psicologicamente mais ligado para aquela criança, digamos que seja a mãe, né? Supostamente falando, né? Um caso, tentando ilustrar aqui a situação. E a mãe quer ir embora porque encontrou um emprego fora ou porque tem um projeto de vida diferente para a sua vida. Ela não pode se sentir aprisionada porque tem um filho com um ex-companheiro e não pode seguir com a sua vida porque ele não permite por causa do filho. Isso não é justo, não é?
limita o direito dela de se locomover, não é? E nesse caso, normalmente os tribunais, verificando que esta mãe tem um projeto de vida, que a criança está bem, não está em risco, preserva esta criança, é o progenitor de referência e que está tudo bem, normalmente autoriza que a mãe saia do país com a criança sem que o pai, suprindo a autorização do pai, tá bem? Acontece Mas também, deve recorrer à justiça para isso resolver. acontece muito Nunca deve sair sem a autorização, porque senão pode incorrer num outro problema grave, que é o rapto internacional de menores. Nem sai, né? Hoje em dia. O Brasil é muito rigoroso nisso. Você não sai de jeito nenhum. Não, isso sem acontece. Autorização. Isso às vezes acontece muito. E nessa confusão toda por guarda do filho acontece a situação da violência doméstica e muitas mulheres sujeitam-se a isso. Por exemplo, casais que estão aqui em Portugal, por exemplo, a mulher vive numa relação de dependência do marido financeira, sofre maus tratos, sofre violência doméstica, mas tem um filho ali e não tem coragem de ir embora, de tomar a decisão de seguir a vida, porque há essa dependência e há o amor pelo filho que faz com que ela seja sujeita a um tipo de violência. Mas isso não justifica se alguém se sente que está nesta situação e por isto mantém esta relação abusiva. Há alternativas, né? Uma das alternativas é, com a separação, esta criança tem direito a alimentos, não é? E se essa mãe, ou esta pessoa, ou esta mulher foi vítima de violência, também tem direito à indenização. E há muitas formas de contornar o problema. O problema só aumenta se não criar a coragem de romper com este ciclo, tá bem? Eu tenho uma amiga, uma conhecida, pronto, que ela é casada com um português. Eles têm dois filhos. Eu tenho uma amiga, não sou eu. Gente, não... Contem assim as histórias ilustradas. E que eles têm 2 filhos e que ele não permite. Os filhos nunca foram ao Brasil. Os filhos dela já devem ter 15, 17 anos. Nunca foram ao Brasil. Agora já quase porque ele nunca... sim, né? Agora, 18? depois da maioridade, sim. Mas eu acho aquilo um absurdo. Porque ela nunca teve o prazer de levar sequer as filhas para conhecer a família no Brasil. Ele não deixa isso? Ele nunca autorizou. Ele não quer ir com ela. Ele não deixa a mãe ir com as crianças. Nossa. E eu fico São assim, casados? horrorizada. São casados. Nossa, eu já tinha separado. São casados. As crianças nunca tiveram lá no Brasil. Sequer conhece a família. E eu fico assim, realmente, né? Quantas pessoas... Eu fico imaginando quantos casos... né, devem ter aqui de mulheres que vivem essa situação. Eu acho que o problema dela não é de advogado, é trocar de marido. Não deixa de ser... É um abuso. É né? uma deixa de ser uma relação totalmente, É um abuso. totalmente. Ele usa do poder que ele tem. Não sei se ele tem medo de um sequestro, das crianças não voltarem. Algum medo ele tem. Exato. De ela aí não voltar mais, né? Boa coisa ele não é, como diz a gente. Eu nunca, assim, questionei, né? Porque pronto, mas eu observo e vejo que, de fato, isso é uma situação, uma relação abusiva, principalmente limitando as crianças a conhecer os parentes que tem no Brasil. Exato. Né? Os avós e manter uma relação com a família. Certo. Eu fico horrorizada com Agora, isso. eu já tenho Não. uma história diferente, né? De 2 brasileiros que moravam aqui e a mulher teve gêmeos, pediu a autorização dele para poder levar os filhos, para ver a família e tal, e ela não voltou nunca mais. E os filhos ficaram lá, ele ficou revoltadíssimo, mas ela fez tudo realmente de caso pensado. Ela conseguiu que ele liberasse para não voltar e não trazer as crianças. Mas ele podia ter acionado mas não a resolveria, cooperação ela já tá judiciária. Pois, mas isso é claramente um rapto internacional um rapto que ela fez, de menores e tem consequências. Aqui, né? Tem consequências e com menos de um ano o Estado requisitado, no caso o Brasil, entrega mesmo a criança. É mesmo sendo mãe brasileira? Sim. Eu não sabia, é importante. Porque isso. na Acho que verdade, nem ele sabe. Na verdade ele foi não enganado, ele não concordou com essa
deslocação para residir em outro país, não é? Ele só concordou com a viagem, né? No fundo, houve aqui um abuso de confiança muito grande. Então, caso a caso, é preciso analisar os casos, né? É muito difícil falar as coisas sem conhecer os... É brasileiro também? Exato. Brasileiros. Ele, inclusive, depois casou até com uma outra amiga minha. Mas ele sofreu muito, porque ele foi para lá, tentou fazer ela voltar, e ela disse que não voltava, que ela não queria mais morar em Portugal. E ele estava com a vida já toda estabilizada, negócios, tudo aqui. Pois. A questão é que mais tarde a própria vida se encarrega de... Os filhos crescem, conhecem a sua história e depois vão cobrar as Não serão respostas, crianças né? para sempre, né? Mas E depois tem um eles vão detalhe, ter... né, doutora? Eu concordo que não foi da maneira certa, mas o medo dela também de mãe, de não querer mais ficar em Portugal, Não querer voltar para o Brasil, não foi a e melhor não ter a via. condição de ter a liberação, porque você veja, essa pessoa que está casada há anos não consegue uma autorização para que a criança passe férias. Pois, Ela talvez se dissesse que pretendia voltar para o Brasil, ele talvez nunca liberasse essa viagem, né? Mas a Estava via demorando. outra Tá forma. muito comportada hoje, Giovana. Eu acho que ele viu a história da sua vida. Gente, conhece. olha, vamos colocar ordem aqui nesse galinhete, tá bem? Porque é assim, a gente já tá aqui passando a hora. Essa nossa entrevista virou Virou consulta, né, de direito. Fala que eu te escuto. É, Fala que eu te mas, escuto. mas ainda tanta coisa que a gente queria perguntar, mas eu agora vou fugir da parte profissional e Isso. vou perguntar sobre a tua experiência profissional aqui em Portugal, como advogada. A gente sabe que nunca vai deixar de haver preconceitos com os profissionais estrangeiros, brasileiros aqui em Portugal. Eu já sofri e conheço muita gente que já sofreu, muito embora tenha um grande valor profissional. Eu gostaria de saber da tua experiência como advogada aqui. Nós sabemos que tens um escritório que atende em várias áreas, mas foi difícil no início. Outra pergunta difícil. Né? Como é que eu vou responder isso? Se eu disser que eu nunca sofri preconceito, eu vou estar a mentir, né? Mas os preconceitos que eu sofri, assim, primeiro foram vindo de pessoas que não eram importantes, não era uma avaliação credível. Entende o que eu quero dizer? Eu fiz o mestrado, eu fiz o doutoramento. Eu nunca, por exemplo, sofri preconceitos vindo dos meus professores. Ou de outros colegas. Não sei se você também sentiu isso. Sim, nunca. Não é? Eu sempre fui tratada com muito... Com igualdade. Com respeito também por isso. Já sofri preconceitos, sim, às vezes de um colega ou de uma colega, isso já pode ter acontecido, ou de um magistrado ou de uma magistrada, mas até conhecer o meu trabalho, percebe? Porque nós, infelizmente, carregamos muitos rótulos, não é? E o estrangeiro é uma ameaça também. As pessoas pensam assim, mas alguém está vindo para cá trabalhar numa coisa que eu também trabalho, não é? Mas por quê, não é? É claro, a gente também tem que se colocar no lugar do outro, né? Também, né? Ter essa empatia também pelo outro. E eu acho que nós somos muito... Eu, pelo menos, me cobro muito. Eu sou uma pessoa perfeccionista. Mas eu sinto que eu tenho obrigação de ter mais cuidado e mais atenção, entende? E eu acho que isso é importante, porque eu acho que se a gente tiver esse cuidado conosco, com a nossa imagem, com o nosso trabalho, com a forma como a gente se integra, as pessoas acabam também nos aceitando melhor, com mais respeito e com não é? Eu acho que também tem a ver com o posicionamento. Nosso posicionamento, percebe? Por exemplo, eu já sofri às vezes preconceitos e não gostei também de ver atitudes de colegas também da minha nacionalidade, não é? E eu digo assim, esta pessoa não me representa, por exemplo. Não sei se vocês também já passaram por isso, não é? Já. Não é verdade? E então isso tem a ver mais com a pessoa, não é com a nacionalidade, é com a pessoa, entende? Os valores. Isso diz mais sobre eles do que sobre nós. Né? Exatamente. Então eu acho que a gente tem que
afastar esses rótulos todos e fazer o nosso percurso. Não é? Eu acho que é mesmo assim que deve ser. É isso mesmo. Essa é a doutora Núbia Alves. O escritório dela chama-se NNA, você pode pesquisar aí nas redes sociais. A gente vai colocar aqui embaixo o Instagram da doutora Núbia Alves. Ela é uma profissional, como vocês já puderam perceber, de mão cheia, valiosíssima. O que eu retiro aqui desse podcast, que eu acho que vai ter que ser repetido, doutora, porque Com todo prazer, nós vamos ter muitos outros assuntos aqui que depois gostaríamos de contar Claro com a que sua sim, presença sempre. aqui outras vezes, porque como Adorei. o tempo está sempre a correr, mas nós não vamos embora. Antes de eu agradecer aos nossos patrocinadores, que, graças a Deus, são muitos. Eu vou começar aqui pelo nosso querido André Mazzani, que está lá em São Paulo, mas deve estar ligadinho assistindo o nosso programa. André, olha, valeu, obrigadão por tudo que tu tens feito por nós, tens arrasado. E agora eu vou agradecer a Real Transfer, instituição de pagamento, seu companheiro de todos os dias, na hora de fazer a sua transferência para o Brasil ou para qualquer lugar do mundo, e também fazer o câmbio de moeda estrangeira com cotações muito competitivas e um atendimento que você merece. Nós estamos de portas abertas para atender com muito amor e com muito carinho, né? Quero agradecer de coração ao estúdio Mirelle Vicente. Nós somos feias, vocês não acreditam, mas nós somos todas feias. E depois a Mirelle chega e faz aqui o pozinho dela de magia e nós ficamos essa bleurice aqui que vocês estão vendo. Quero agradecer também ao Leandro da Autovisão. Se você tem um sonho, a Autovisão realiza. Você acha que imigrante não consegue comprar carro financiado aqui em Portugal? Está enganado. Procura o Leandro na Autovisão, que ele está ali prontinho, preparado para realizar o sonho daquele carrinho esperto que você vai comprar para passear em Portugal, vai até a Espanha. Não vai para o trabalho porque custa caro estacionamento, vai de comboio, mas vai passear com o carro da Autovisão. A nossa Bleures Giovana Tavares Skin, que a nossa pele também tem o tratamento aqui dos produtos da Giovana. Sérum 5 em 1, olha, 5 em 1. Basta você ter aquele mágico ali dentro da mala, vai para qualquer lugar e está preparadíssimo com uma pele Bleures, assim como ela, né? Ela que arrasa aí também com a T-Love It, que é a marca exclusiva de lingerie para corpos transexuais lançada aqui em Portugal. E a design, meu amor, é ela, a magnífica, que arrasou na Lisboa Fashion Week com a sua marca, um desfile fantástico, e nós já aplaudimos aqui porque ela merece todo o apoio do mundo. A Person, que sempre nos presenteia aqui com os brindes para os nossos convidados. Hoje nós não trouxemos o seu, mas está guardado. Porque a Person houve um atraso na entrega de material e a sua lembrancinha da Person vai chegar, viu? Para eu voltar, quando eu voltar, recebo exatamente. 2, né? Também tem o estúdio Vanusa Lisboa, que cuida aqui da beleza da Beth, que ela também é feia. Não, ela também é feia. Não, as Vanusas só dá assim, só um jeitinho. Não é Só muita dá um coisa, tapa. Não. Só dá um tapinha, assim, fica vermelha, cara sem vergonha. Aí fica assim. Gente, olha, e eu quero falar aqui de um patrocínio novo também que é muito importante para você que está aqui em Portugal. Você sabe que a nossa vida tem que estar segura, não é? De tudo. E se você está procurando uma solução de seguro que facilita a sua vida, você precisa conhecer a Sistecon Security Solutions, que é uma assessoria de seguros preparada para atender você com toda a praticidade, conforto e segurança antes, durante e após o processo da contratação do seu seguro. E são vários seguros que eles têm. Seguro de vida, seguro de automóvel, seguro de residência, seguro de viagem, de saúde. Procura lá, Sistecon, no Google, você vai parar lá no site deles, deve estar passando aqui também, e vocês vão contar com um atendimento personalizado na hora de contratar o seu seguro. Vai lá, olha que você precisa ter a sua vida segura, né? Já está aqui a doutora Núbia, que deu várias dicas para você, mulher, ter segurança em ser mulher, em garantir os seus direitos, mas também a vida exige segurança, né? Em vários aspectos. Então, você vai procurar a Sistecon Security Solutions. E agora, eu também quero falar, esse testemunho, eu vou até tirar os óculos para falar.
Ela entrou no nosso programa como nossa apoiadora e eu estou a falar da doutora Josimara Fonseca, da Corpus Sanos. Por que é que eu faço questão de falar desse protocolo? Porque mudou a minha vida. A doutora Josimara Fonseca, há 2 anos atrás, fez o meu protocolo de emagrecimento e as meninas aqui podem comprovar. Passado 2 anos, eu continuo com o mesmo peso. Foi um processo que eu consegui transformar a minha maneira de comer. Eu me alimento bem, eu não passo fome. E eu aprendi tudo isso com a doutora Josimara Fonseca. Ela tem um método infalível para resgatar a sua autoestima, para que você possa fazer as pazes com o seu corpo. E eu nem falo somente do aspecto da beleza, eu falo do aspecto da saúde, para você que deseja ter uma vida com mais saúde, uma vida com mais disposição. Eu aconselho, eu recomendo, eu utilizei e sou fiel a esse método sempre que eu preciso reduzir qualquer coisa ou voltar à reeducação alimentar. É ela, que é a doutora Josimara Fonseca, que estava ali. Não foi. Não foi difícil, é um tratamento muito rápido, dura apenas 34 dias e é eficaz porque ao fim de tudo, ele faz uma reprogramação mental e você aprende a cuidar de você mesmo, a cuidar do seu corpo e a tratar da sua alimentação como um remédio, né? Então, há muita coisa que a gente pode comer e que é maravilhosa e há outras que a gente pode comer também, mas com moderação, né? Sempre pensando na comida como aquilo que nos nutre e não aquilo que nos satisfaz, não é? O nosso erro muitas vezes é esse. E isso tudo eu aprendi com a doutora Josimara Fonseca. Eu quero deixar o meu agradecimento, sim, de coração, por também fazer parte agora desse time de apoiadores do programa delas. Gratidão e muito obrigada, doutora Josimara Fonseca, por todo o apoio que me deu há 2 anos atrás e que continua a me dar até hoje, porque o atendimento depois é permanente. Nós temos um grupo de acompanhamento depois do protocolo feito, já tem 2 anos que eu sempre que preciso vou lá, peço sugestões, indicações e ela está sempre pronta com um sorriso, com uma mensagem de positivismo. É uma pessoa fantástica, você precisa conhecer. Eu recomendo, Corpus Sanos. Ela arrasa. Arrasa mesmo. E vamos lá mais, temos agora o casal pernambucano. O casal pernambucano manda sempre um rolo. Cadê o casal Tá de pernambucano? férias. Ah. Giovana aqui, doida pra... Eu tô brocochosinha. Giovana hoje tá sem rolo. Tá sem rolo hoje. Casal pernambucano arrasa, manda sempre aquele bolo de rolo maravilhoso. Que, olha, bolo de rolo original do Pernambuco, aqui em Portugal, é só com casal pernambucano. Eu quero agradecer também a doutora Camila da Visage, que ela é uma querida, ela tem dado um up. Olha a cara da Risane. Não. Risane Então, tá toda puxadinha. E a boca? Toda bocuda, toda Risane Jolie. A doutora Camila Cândido. Risane Toína ali. Hoje, Risane Toína ali. A boca tá chamou. E é isso aí, ela tá tratando da pele da Risane. Eu também vou lá e ela me recebe sempre com um sorriso maravilhoso e tá sempre pronta para ajudar e dá aquela dica especial. E o importante é que ela não é exagerada, ela faz aquilo de acordo com o que ela sabe fazer, de acordo com o rosto da pessoa. Ela não vai fazer nada exagerado. Estripulia. Na estripulia, ela é muito competente. E outra, ela totalmente indolor. É já isso que eu ia dizer. Impressionante. Tudo indolor. Nossa, incrível. É incrível. Eu amei. Ela é fantástica. Tô vendo, também. A Risane tá aí toda. Eu só? Olha lá também quem vou fala. Mas você tá na prateleira, Estamos. então vamos ganhar alguma Meu coisa Deus. com essa carinha. Fica na aí. prateleira. se contenha. Pegando pó. E olha a Valéria Caetano também. O estúdio Valéria Caetano, que cuida das unhas dela também. Risane, Das minhas, das Eu Risane. já marquei 2 vezes, não consegui ir. Valéria, essa semana eu vou aí, tá? Pronto. Vocês já viram, a Tá gente vendo, não ganha Valéria? dinheiro, mas apoio a gente tem muito. É isso né? aí. Obrigada, pessoal. Pessoal, olha, falta Mude Bem. Você já pensou mudar de casa? A Mude Bem não somente te ajuda a comprar a sua casa em Portugal, porque assim como o Leandro que realiza o sonho do carro, a Mude Bem realiza o sonho da sua casa, porque não é impossível para o imigrante comprar o seu imóvel
financiado e eles têm lá todo um suporte para ajudar do princípio ao fim de todo o procedimento. E no fim, ainda trata da sua mudança, porque eles também fazem mudanças. Se você não quer comprar casa, mas quer só tratar de uma mudança por todo o país, é a Mude Bem que você tem que procurar. Procura Patrícia Cardoso e Humberto. Patrícia Cardoso e Humberto, olha, muito obrigada pelo apoio aqui no nosso programa. Sem vocês ia ficar muito difícil, porque o Eric cobra muito caro por esse estúdio. Vamos aí. Aí, Eric, sobrou pro Eric. Patrocinadores podem vir que nós estamos abertas. Exatamente. Risane, que essa carinha nova vai fazer a próxima chamada. É isso mesmo. E No- você que ainda não nos apoia, mas que quer anunciar aqui no programa dela, vocês não vão se arrepender, porque o nosso preço, olha, é simbólico. É mesmo porque nós gostamos de estar aqui, nós gostamos de receber pessoas fantásticas e o nosso projeto é feito com muito amor, muito carinho para vocês que estão aí em casa. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. E se você quiser anunciar, olha, vai passar também aqui em rodapé o contato do nosso departamento comercial, André Mazani, Risane Freitas. Fala com eles que eles certamente têm aí uma proposta fantástica. Você pode estar aqui junto com a gente, com esse grupo de mulheres que vieram para mudar aí o seu pensamento, porque nós só vamos trazer aqui convidados essenciais para a sua vida, como foi hoje a doutora Núbia, e que vai voltar. Vocês estão de prova, fica aqui a promessa, e a gente vai chamar para debater sobre outros assuntos, sobre temáticas, vamos abrir para você de casa fazer a sua pergunta. Então, já entre em contato, manda no direct perguntas para o próximo podcast com a doutora Núbia, que vai ser muito em breve. E dizer que nós temos novidade, que o programa agora é semanal. Né, É amiga? verdade. Nossa, Vou é ficar cada maluca. soco que eu levo no estômago. Eu nem tava sabendo. Nem eu sabia. Nem você, né? Oxente, o que é isso? A pessoa fica doida. Grupo, Giovana. Gente, o único grupo que não ficar calado. Gil, a surpresa foi pra todos, pra nós também. filha. Menos pra ela. Atenção no grupo, pra ela, gente. Atenção no grupo. Pra Epa, atenção no grupo, viu, Não. Gil? Você que tava sabendo, fica sabendo É agora. o Olha, único é- grupo que eu frequento, querida. Não posso mostrar aqui. Olha, agora eu vou terminar de uma maneira diferente. Vou passar a bola para a doutora Núbia, que eu acho que ela, já que estamos no mês de março, ela é uma mulher fortíssima, uma profissional muito competente, uma mãe, uma mulher dedicada, desportista e tudo. Eu quero que deixe o seu... quero que diga como é que a gente tem que fazer para ser assim. Essa mulher assim... completa, que dá de conta de tudo, é mega profissional, mega mãe, mega desportista e tudo. Luta, Como é bate, que é? cozinha. Faz Baiano, tudo. né? É o Dendê. É o Dendê Tem da que fazer Bahia. a acarajé, é isso? Eu tenho um bicho, eu não consigo ficar quieta. Aliás, se eu não estiver fazendo muita coisa, eu começo a procrastinar. Eu sempre digo lá em casa que tempo sobrando é tempo desperdiçado. Então, eu tento ser uma pessoa ocupada. E quanto mais eu estou ocupada fazendo coisas, mais eu produzo e mais eu sou feliz. Então, é importante a gente trabalhar, é importante a gente se dedicar à família, mas é importante também a gente ter tempo para nós, né? Tirar 1 horinha ou 2 por dia e dizer assim, não, este tempo é meu, para eu fazer alguma coisa que eu gosto de fazer por Isso mim. foi pra mim. Seja pintar, seja cozinhar. Eu gosto de correr, gosto de fazer kickboxing, é quando eu ponho, extravaso, ponho a minha adrenalina para fora e saio de lá, chego em casa às 9h30 da noite, suada, mas digo assim, 2 vezes por semana, vocês não contem comigo, orientem-se, porque eu preciso desses 2 dias na semana, e vou sábado de manhã, que é quando está todo mundo ocupado. Mas é importante a gente se articular com a família, articular conosco e ter esse compromisso com a gente. É muito importante a gente ter esse compromisso com a gente. Eu acho que isso é o mais importante, tá bem? É isso aí, olha. Falou a doutora Super Núbia rica, Alves. porque ela se ama. Ela Quando se ama. se cuida. Se ama e isso se mesmo. cuide. É isso mesmo. Olha, uma salva de palmas para a doutora Núbia. Muito obrigada pela tua Obrigada, presença, minha amiga adorei. querida. Olha, Obrigada, fazer o doutora. É, um coraçãozinho em tudo. Parabéns, muito obrigada. E eu Foi vou um encerrar prazer. daquela maneira que vocês já sabem, né? Olha, para a semana tem mais programa. E a gente se despede aqui dizendo que o mundo é nosso, mas o programa é dela!